A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos à continuação da nossa leitura da Bíblia, hoje em Levítico capítulo 11. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhes: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis, dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todo o que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e rumina, deles comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos serás imundo. E o coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. E a lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, essa vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, este vos será imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres, estes vos serão imundos. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas, nas águas, nos mares e nos rios, estes comereis. Mas todo que não tem barbatanas, nem escamas nos mares e nos rios, todo réptil das águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Servorão, pois, a abominação da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Todo o que não tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós abominação. Das aves essas abominareis, não se comerão. Serão abominação a águia e o quebrantoço e o chofrango, e o milhano e o abutre segundo a sua espécie, todo o corvo segundo a sua espécie, e o avestruz, e o mocho, e a gaivota, e o gavião segundo a sua espécie, e o bufo, e o corvo marinho, e a coruja, e a gralha, e o cisne, e o pelicano, e a cegonha, a garça segundo a sua espécie, e a polpa, e o morcego. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Mas isto comereis de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, o que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Deles comereis. Estes, a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, e o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. E todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós por abominação. E por estes sereis imundos: qualquer que tocar os seus cadáveres, imundo será até a tarde. Qualquer que levar os seus cadáveres, lavará suas vestes, e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unha fendida, mas a fenda não se divide em duas, e todo o que não rumina, vos será por imundo: qualquer que tocar neles será imundo. E todo animal que anda sobre as suas patas, todo animal que anda a 4 pés, vos será por imundo: qualquer que tocar nos seus cadáveres será imundo até a tarde. E o que levar os seus cadáveres, lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde: eles vos serão por imundos. Estes também vos serão por imundos entre os répteis que se arrastam sobre a terra: a doninha, o rato, a tartaruga, segundo a sua espécie, e o ouriço cacheiro, e o lagarto, e a lagartixa, e a lesma, e a toupeira. Estes vos serão por imundos dentre todos os répteis. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. E tudo aquele sobre o que cair alguma coisa deles, estando eles mortos, será imundo, seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou saco. Qualquer instrumento com que se faz uma obra será posto na água, e será imundo até a tarde, depois será limpo. E todo vaso de barro em que cair alguma coisa deles, tudo que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Todo alimento que se come, sobre o qual cair água de tais vasos, será imundo, e toda bebida que se bebe depositada nesses vasos será imunda. E aquilo sobre o que cair alguma parte do seu corpo morto será imundo, e o forno e o vaso de barro serão quebrados. Imundos são, portanto, vos serão por imundos. Porém a fonte ou cisterna em que se recolhem água será limpa, mas quem tocar no seu cadáver será imundo. E se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre alguma semente que se vai semear, será limpo. Mas se for deitada na água sobre a semente, e se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre ela, vos será por imunda. E se morrer algum dos animais que vos servem de mantimento, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde.
E quem comer do seu cadáver lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. E quem levar o seu corpo morto lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Também todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre, e tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, entre todo réptil que se arrasta sobre a terra não comereis, porquanto são uma abominação. Não vos façais abomináveis por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contamineis, para não serdes imundo por eles. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis, e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves e de toda criatura vivente que se move nas águas, e de toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Capítulo 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e der à luz um menino, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. E no 8º dia se circuncidará o menino e a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se der à luz uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola por expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei que der à luz um menino ou menina. Mas se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas, ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. Capítulo 13. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Quando um homem tiver na pele da sua carne inchação ou pústula, ou mancha lustrosa na pele da sua carne, como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, e a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga da pele da carne. Se o pelo da praga se tornou branco e a praga permanecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará por imundo. Mas se a mancha na pele da sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem na praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará, e eis que se a praga ao seu parecer parou e na pele a praga não se estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez. Eis que se a praga se recolheu e na pele a praga não se estendeu, então o sacerdote o declarará limpo, é uma pústula, e lavará suas vestes e será limpo. Mas se a pústula na pele se estende grandemente depois que foi mostrado ao sacerdote para sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, eis que se a pústula na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará por imundo, é lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que se há inchação branca na pele, o qual tornou o pelo branco, e houver carne viva na inchação, lepra inveterada é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará por imundo, não o encerrará, porque imundo é. E se a lepra se espalhar por toda a pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os pés, quando podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote examinará, e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará o que tem a praga por limpo, todo se tornou branco, limpo está. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo.
Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á por imundo, e a carne viva é imunda, é lepra. Ou tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá o sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga, limpo está. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera, sarar, e em lugar da pústula vier inchação branca ou mancha lustrosa, tirando o vermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote. E o sacerdote examinará, e eis que se ele parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote declarará por imundo, e a praga de lepra que brotou da pústula. E o sacerdote, vendo-a, e eis que nele não houver pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se ela grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará por imundo, praga é. Mas se a mancha parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação da pústula é, e o sacerdote, pois, o declarará por limpo. Ou se quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver mancha lustrosa, tirando o vermelho ou branco, e o sacerdote, vendo a eis que o pelo na mancha se tornou branco, e ele aparece mais funda do que a pele, lepra é, que floresça pela queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará por imundo, é praga de lepra. Mas se o sacerdote, vendo-a, e eis que se na mancha não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas recolhida, o sacerdote encerrará por 7 dias. Depois o sacerdote examinará ao 7º dia. Se grandemente se houver estendida na pele, o sacerdote o declarará por imundo, é praga de lepra. Mas se a mancha parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se recolher, inchação de queimadura é. Portanto, o sacerdote o declarará por limpo, porque inflamação é de queimadura. E quando o homem ou mulher tiver chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote examinando a chaga, e eis que, se ela parecer mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino há nela, o sacerdote o declarará por imundo. Tinha lepra na sua cabeça ou barba. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que se ela não se parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia, eis que se a tinha não se tiver estendido, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, então se reparará, mas não rapará a tinha. E o sacerdote, segunda vez, encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, eis que se a tinha não se houver estendido na pele, e ela não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará limpo, e lavará as suas vestes, e será limpo. Mas se a tinha depois da purificação se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará, e eis que se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo está. Mas se a tinha, ao seu ver, parou, e pelo preto nela nasceu, a tinha está sã, limpo está, portanto o sacerdote o declarará limpo. E quando o homem ou mulher tiver mancha lustrosa branca na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que se na pele da sua carne aparecem manchas lustrosas escurecidas, é impinge, que floresceu na pele, limpo está. E quando os cabelos do homem caírem da cabeça, calvo é, mas limpo está. E se lhe caírem os cabelos na frente da sua cabeça, meio calvo é, mas limpo está. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca avermelhada, é lepra, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, eis que a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne. Leproso é aquele homem, imundo está, o sacerdote o declarará totalmente por imundo, na sua cabeça tem a praga. Também as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo.
Todos os dias em que a praga houver nele será imundo, imundo esta habitará só, e sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma roupa houver praga de lepra, ou em roupa de lã, ou em roupa de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, ou seja de lã, ou em pele, ou em qualquer outra obra de peles, e a praga na roupa, ou na pele, ou no fio ungido, ou no fio tecido, urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles aparecer verde ou vermelha, a praga de lepra é. Por isso se mostrará ao sacerdote. E o sacerdote examinará a praga, e encerrará aquilo que tem praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido na roupa, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, lepra roedora é, imunda está. Por isso se queimará aquela roupa, ou o fio urdido, ou o fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles, em que houver a praga, porque lepra roedora é, com o fogo se queimará. Mas o sacerdote, vendo, eis que se a praga não se estendeu na roupa, ou no fio urdido, ou tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo no qual havia praga, e o encerrará 2ª vez por 7 dias. E o sacerdote, examinando a praga, depois que for lavada, eis que se a praga não mudou o seu aspecto, nem a praga se estendeu, imundo está, com o fogo queimará. Praga penetrante é, seja por dentro ou por fora. Mas se o sacerdote verificar que a praga se tem recolhido depois de lavada, então a rasgará da roupa, ou da pele, ou do fio urdido, ou tecido. E se ainda aparecer na roupa, ou no fio urdido, ou tecido, ou em qualquer coisa de peles, lepra brotante é, como o fogo queimará aquilo em que há a praga. Mas a roupa, ou fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de pele, que lavares, e de que a praga se retirar, se lavará 2ª vez e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra na roupa de lã, ou de linho, ou do fio urdido, ou tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-la limpa ou para declará-la imunda. Amém, meus irmãos? Então, mais uma parte da Bíblia lida. Continuaremos amanhã para a honra e glória do nosso Deus. Amém.